Olá, seguidores. Elas pensavam que estavam realizando um sonho, mas aterrissaram diretamente num pesadelo indescritível. Prometeram a elas liberdade, dinheiro e uma causa nobre, mas elas estavam no verdadeiro inferno promovido pela máfia chinesa. Tudo o que aconteceu foi de caso pensado. Elas tiveram seus passaportes confiscados, passaram fome, tiveram medo e agulhas foram usadas dia após dia, transformando essas mulheres em verdadeiras máquinas de extração. Tudo isso, seguidores, parece roteiro de um filme, mas foi real. Venham comigo conhecer a fazenda de óvulos das tailandesas no vídeo de hoje. Ponto de partida do vídeo de hoje, seguidores, surge através de um anúncio no Facebook, onde 3 mulheres tailandesas, em algum momento de 2023, viram um anúncio de emprego, o qual chamava a atenção delas pelas vantagens que oferecia. Nós não sabemos o nome dessas mulheres, devido ao segredo de justiça, que provavelmente existe, mas vamos chamá-las aqui no vídeo de hoje de Jamie, Lucy e Amy. Pois bem, era para ser barriga de aluguel durante 9 meses. Essas mulheres, elas receberiam um auxílio do governo ou de quem as estivesse contratando e se deslocariam da Tailândia, do local onde elas moravam, para a Geórgia. E quando eu falo Geórgia, seguidores, eu não estou me referindo ao estado americano da Geórgia, e sim ao país asiático da Geórgia, onde lá elas iriam se encontrar com as famílias georgianas, pois lá a barriga de aluguel é algo legalizado no país, por isso não houve desconfianças no primeiro momento, e então elas iriam ser a barriga de aluguel de mulheres que não poderiam ter filhos. Assim sendo, elas resolveram aceitar a proposta. Felizes, elas foram para o aeroporto, achando que naquele momento elas estariam dando uma virada positiva na vida de cada uma delas, poderiam ajudar a família, enfim. E elas foram se encontrar com a pessoa encarregada de levá-las até a Geórgia para a realização da tarefa que elas teriam que cumprir. Chegando no aeroporto da Tailândia, tudo transcorreu normalmente. Elas encontraram um homem que era da tal agência que elas estavam contratando, e esse homem, ele entregou a cada uma delas uma passagem. Até aí tudo bem. E elas embarcaram para o destino. Seguidores, o problema começou a acontecer no exato momento em que elas desembarcaram na Geórgia. Tudo começou a ser diferente, vamos dizer assim, no momento em que elas desembarcaram no aeroporto da Geórgia. Depois elas esperavam que uma família, para cada uma daquelas mulheres, a recebesse e levasse para a casa delas. E não foi isso que aconteceu. Primeiro apareceu um homem chinês dizendo que era com ele que elas teriam que ir, e elas já ficaram meio preocupadas com a situação. Ele justificou dizendo que as levaria para fazer os exames que elas teriam que fazer para ver se tudo estava transcorrendo bem, se estava tudo certo com elas para entregar às famílias. Daí elas o acompanharam. Só que desse chinês surgiram mais um grupo de chineses naquele momento que elas não esperavam que estivessem ali. A situação ficou mais tensa ainda do que já estava. Pois bem, elas foram levadas por esse grupo de chineses e direcionadas até um conjunto de 3 ou 4 casas que ficava num local bem afastado, num local assim onde de difícil acesso, onde as pessoas dificilmente iriam até lá. E daí eles entraram com as mulheres nessa casa. E aí, seguidores, a tensão só aumentou, porque elas encontraram outras mulheres
lá dentro. As casas eram pequenas e num pequeno compartimento, assim, de uma sala razoavelmente pequena, elas encontraram 12 mulheres amontoadas uma com as outras. E elas foram convidadas a fazer um tour pelas casas e constataram que haviam mais de 100 mulheres lá dentro. Depois disso, elas tiveram seus passaportes confiscados e a situação piorando cada vez mais. Com os passaportes confiscados, os homens que estavam ali se retiraram do local e deixaram as 3 ali junto com as outras mulheres. E foi aí, seguidores, que a coisa começou a ficar realmente sinistra. Foi aí que caiu a ficha das 3. Acontece, seguidores, que Jane, Lucy e Amy ficaram sabendo, através das outras mulheres que já estavam lá há mais tempo, o que elas realmente estavam fazendo ali. Elas foram traficadas pelo tráfico humano e, com isso, olha só como as coisas acontecem. Elas teriam que fazer a doação de seus óvulos para mulheres que realmente queriam engravidar. Só que não era uma doação, era um comércio. Para começar, antes delas virem para lá, eles prometeram algo em torno de 4 a 6 mil bahts, que é a moeda tailandesa para elas receberem por mês, por estarem ali. Isso representa em dólar, em torno de 20 mil dólares. Só que naquele momento ali, seguidores, elas perceberam que tudo não passava de uma farsa. Não havia barriga de aluguel, não havia trabalho, não havia famílias georgianas e muito menos esses 20 mil dólares. Era tudo uma farsa. Elas iriam ceder seus ovos para as mulheres que quisessem ter filhos e não podiam. Era isso. Pois bem, aí elas começaram a ver a situação do local. Como eu já falei, eram casas simples, onde havia muitas mulheres aglomeradas. A comida não passava de arroz com ovo todos os dias. Essa era a alimentação dessas mulheres. E além disso, seguidores, elas não tinham como sair dali. Estava tudo muito terrível. Elas caíram numa armadilha e só se deram conta quando já estavam lá dentro. Essa é a verdade. Porém, seguidores, como já sabemos, a justiça é cega, mas ela enxerga no escuro. Uma das traficadas que estavam no local, que atende pelo nome de Na, conseguiu fugir e entrou em contato com a família. A família procurou o anúncio no Facebook, viu que estava lá, fez contato com essa máfia. A máfia disse aos familiares da Na que ela teria que pagar o que devia a eles para ir embora dali. E isso servia para as demais também, inclusive para Jane, para Lucy e para Amy. E eles botaram um valor alto, 50 mil dólares. E então, seguidores, o que aconteceu foi o seguinte: essa família pagou esse dinheiro e eles a libertaram. E deixaram claro para ela, em tom de uma última ameaça, que não era para ela procurar as autoridades. Ela estava sendo libertada, mas ninguém poderia ficar sabendo que existia aquele lugar. Senão, ela e a família teriam um final triste, se é que vocês me entendem. Com a saída de Na da casa, ela procurou uma ONG de apoio para vítimas do tráfico humano e relatou a situação. Essa ONG de apoio comunicou o fato à polícia. E aí, a única certeza que eu posso dar a você sobre o que aconteceu depois é que Jane, Lucy e Amy foram libertadas. As demais mulheres que estavam lá, eu não sei precisar a ninguém o que aconteceu. Vocês devem estar se perguntando por que essa máfia estava fazendo isso. Pois bem, eu vou dar o exemplo de 2006 a vocês. Em 2006, as mulheres do Reino Unido, elas queriam engravidar e não conseguiam. Então, essa máfia se apresentava e elas negociavam com essas mulheres no mercado negro a extração de óvulos de outras mulheres mais humildes para passar para as do Reino Unido que queriam engravidar. E elas faziam essa conexão, essas mulheres faziam essa conexão entre o Reino Unido e o Chipre para receberem esses óvulos. E por que o Chipre? No Chipre não existia uma vistoria eficiente em relação a isso. Eles eram mais relaxados, deixavam passar. E isso era ótimo para a máfia chinesa. E essa máfia, logicamente, procurava, através de anúncios, contratar mulheres mais humildes, que não tinham muito conhecimento,
para fazer parte operante nesse projeto deles. Há o caso também dos médicos que no ano 2000 em Israel foram flagrados roubando óvulos para esse tipo de negociação. E eles faziam isso sem o consentimento das mulheres, as quais eles pegavam esses óvulos. E a vida da Amy, da Jane e da Lucy lá dentro era terrível. Elas estavam numa cama pequena, sem muito espaço, estavam desnutridas, e tudo isso por conta dessa maldade que estava sendo feito com elas e com as demais também. Os efeitos colaterais eram os piores possíveis. Elas tinham inchaço, dores de cabeça, ondas de calor, náuseas, sensibilidade mamária e também hematomas, vários locais do corpo, principalmente onde elas eram injetadas por seringas que, por sinal, eram reutilizadas de uma mulher para outra. Não havia a menor higiene no que estava sendo feito ali. Nada higiênico e nada com segurança também. E no momento da extração, seguidores, essas mulheres eram parcialmente sedadas. Vejam bem, elas tinham uma agulha introduzida em seus ovários para tirar os óvulos de dentro delas. E a anestesia era mínima, somente para naquele momento ali elas não fazerem nenhum tipo de alarde do que estava acontecendo. Voltando então a falar sobre a Ná, ela conseguiu pedir ajuda para a família, como já falei aqui, estou recapitulando. A família conseguiu tirar ela de onde ela estava, com vida, e ela saiu de lá sob a ameaça de que, se contasse algo que ela vivenciou ali, alguém sofreria as consequências. Mas ela contou, seguidores, não diretamente às autoridades, mas ela procurou uma entidade de caridade às mulheres e relatou tudo a uma assistente social, como elas eram tratadas e tudo o que estava acontecendo. Logicamente que essa assistente social relatou o fato à polícia, e daí eram dois órgãos envolvidos na solução desse caso: a entidade a qual a Ana procurou e a Interpol. E o que aconteceu é o seguinte, seguidores, não se sabe como, mas parece que o cativeiro lá foi estourado e a Jane, a Amy e a Lucy conseguiram escapar. As demais eu não tenho certeza do que aconteceu com elas, certo? No dia 27 de setembro de 2024, a Jane, a Lucy e a Amy fizeram uma coletiva na imprensa, relataram os fatos que vivenciaram lá, e aí, seguidores, a casa caiu. Eles não foram presos naquele momento pela polícia, porém, eles não puderam mais manter aquele tipo de negócio como eles estavam fazendo anteriormente. Eu vou contar um pouco para vocês agora sobre como foi essa coletiva feita pela Amy, a Lucy e a Jane, tá? Aconteceu no mês de fevereiro deste ano, 2025, elas foram para a Tailândia, voltaram para o seu país de origem, e na Tailândia elas reuniram a imprensa para uma coletiva onde contaram tudo o que se passou com elas. Eu já relatei aqui. E a Interpol continua no encalço dessa máfia e está agindo dessa forma, que eles ainda não foram encontrados. Eu costumo fazer casos criminais já solucionados para vocês. Dessa vez eu vim uma dinâmica um pouco diferente. Mas estamos aqui na torcida para que tudo acabe bem. Que essa quadrilha, essa máfia seja encontrada e eles sejam penalizados pelo que fizeram. Logicamente, o vídeo está terminando aqui, porém a história, os fatos ainda merecem esclarecimentos, merece um fechamento que ainda não teve, e eu vou ficar atento a isso. Caso tenha alguma informação mais relevante sobre o caso, eu volto ao canal de alguma forma e atualizo para vocês. Então a gente vai ficando por aqui agora. Se inscrevam no meu canal se ainda não forem inscritos, curtem, comentem, compartilhem, ativem o sininho para receberem as notificações, se inscrevam no meu Instagram, que o nome está escrito aqui embaixo, e até o próximo vídeo.